Legal para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está bastante literário, eu diria, porque a gente recebe aqui com muita honra pela terceira vez a Carla Maria, que é jornalista e escritora, atua aqui na cidade de Guarulhos já há um bom tempo e autora de 4 livros. Hoje a gente vai falar de um específico, daqui a pouco eu mostro para você qual é, mas antes vou agradecer aqui a presença da Carla. Carla, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa mais uma vez, Carla. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de participar desse programa, que é o programa da Casa do Povo de Guarulhos, né? Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. Carla, antes vamos falar um pouquinho de você, né? Eu sei que você já participou aqui outras 2 vezes aqui no nosso programa, você foi entrevistada pela Eliane, hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar você. Fala um pouquinho da sua relação com a cidade de Guarulhos. Você já está aqui há quanto tempo? O que você curte mais fazer na cidade? A Carla um pouquinho enquanto quase cidadã guarulhense, digamos assim. Eu vou completar 10 anos de Guarulhos, né? Eu comecei a trabalhar em Guarulhos em 2013, na Folha Metropolitana e no Metronews. Eu era repórter e por conta de ser repórter de cidades, né, eu aprendi muito, conheci muito da cidade e dos guarulhenses, né? Então, a partir desse momento, conheci um guarulhense, casei com um guarulhense e por aqui fiquei, né? Então, eu gosto muito de o meu trabalho, o nosso trabalho, né, de jornalismo, ele possibilita que a gente encontre e crie muitos laços na cidade, a partir dos seus problemas e das pessoas que buscam soluções, né? E o meu trabalho como repórter tem possibilitado esses encontros. Eu recebi pela primeira vez em 2013 também, 2013, 2014, o convite para iniciar esse meu lado do jornalismo literário. E aí, a partir do meu primeiro livro, Mulheres Extraordinárias, eu também registrei algumas das mulheres que eu conheci em Guarulhos. E aí foi um caminho que não parou mais, né? Depois eu fui convidada a participar da Academia Guarulhense de Letras, a qual eu ocupo a cadeira número 8, em homenagem ao Castelo Hansen, um colega nosso também, que foi jornalista, falecido. Então, a minha relação com Guarulhos é uma relação muito, assim, de troca, né? Eu fui muito acolhida, eu acho que Guarulhos tem essa singularidade, é a porta do Brasil para o mundo, né? E foi a porta que me acolheu também, né? Então, eu tenho uma relação de muito carinho e de muita atenção também aos problemas e às soluções que as pessoas, que os guarulhenses apontam aqui na cidade. Por isso que é sempre muito bacana voltar à Câmara. Eu já trabalhei na Câmara cobrindo, né, o dia a dia dos vereadores, a busca por políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Então, minha vida com Guarulhos, ela é basicamente essa, de troca, de afeto também, né? Agora eu estou gestante, daqui a pouco eu trago um guarulhense ao mundo também. Então, essa é a minha relação, de muito compromisso, carinho e afeto pela cidade. A gente vai aprofundar todos esses temas aí, mas primeiro eu quero falar do lançamento do seu mais novo livro, que está aqui, ó, Invisíveis. Quando a rua é morada, o vírus é só mais uma ameaça. Esse livro foi lançado recentemente, né, agora em agosto, e você ainda está fazendo o lançamento dele aqui pela cidade de Guarulhos. Diga aí qual foi a sua inspiração para falar desse livro, fala um pouco do conteúdo dele. Evidentemente aqui pelo subtítulo dá para entender que é a questão da pandemia, né, relacionada com os moradores de rua. O que te inspirou a fazer? Como é que você fez esse livro? Fala um pouquinho do conteúdo para a gente. O que me inspirou foi realmente o estado de calamidade que nós nos encontrávamos e ainda assim, nós que temos casa, né, que temos moradia, tínhamos aonde nos recorrer, tínhamos aonde nos refugiar. E eu imaginava e observava na rua que as pessoas que estavam em situação de rua, elas não tinham condições de manter os protocolos mínimos de higiene e segurança que nos eram orientados, né? Na ocasião, eu trabalhava para um jornal semanal e vocês sabem, embora o jornalismo, infelizmente, tenha sido, nos últimos anos, muito banalizado, o jornalismo, ele ainda é, eu acredito, e defendo e trabalho por isso, uma ferramenta de conscientização, humanização e defesa de uma democracia, né? E como repórter, durante a pandemia, eu estive trabalhando na rua e cobrindo a situação, as diversas situações, inclusive a situação de homens e mulheres, famílias inteiras, que passando pelos impactos da pandemia, muitas vezes, eu trago no livro, não conseguiam honrar com seus aluguéis e foram despejados, né? E como que é viver
em situação de rua durante uma calamidade pública, durante uma pandemia. Então, esse livro, ele é o resultado. Na verdade, durante o tempo que eu ia para a rua, eu não pensava em escrever livro, né? Eu comecei a escrever reportagens e publiquei reportagens semanais no jornal que eu trabalhava, um jornal chamado O Tricheiro, que é um jornal feito com e para a população em situação de rua de São Paulo, que é a cidade que mais soma o número de pessoas em situação de rua. Hoje, dados apontam que são mais de 50 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, né? Em Guarulhos, a gente tem um número muito menor, não chega a 2 mil pessoas, segundo os dados da prefeitura. A partir do momento que eu comecei a ver o impacto que essas reportagens estavam causando na população em situação de rua e na população no entorno, eu acabei imaginando que seria um momento propício de registrar para as próximas gerações como o Estado brasileiro lidou com essa população durante a pandemia de Covid-19, né? Com essa série de reportagens, eu recebi um prêmio chamado Dom Helder Câmara de Imprensa, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí, a partir disso, eu comecei a montar o projeto do livro e comecei a buscar parcerias de editoras que topassem publicar, né? E aí a editora Patuá abraçou a causa, o projeto, e esse livro ele tem tido essa função, assim, de alertar os brasileiros e não brasileiros sobre como o Estado brasileiro e nós, individualmente, enfrentamos essa realidade. E como que as pessoas em situação mais vulnerável enfrentaram e resistiram também ao vírus da Covid-19. E é interessante porque faz pouco tempo, né? Faz muito pouco tempo, se a gente olha pelo ponto de vista da história da humanidade, e foi de um impacto muito grande. E eu acho que essa é a função do jornalismo, né? Pontuar, denunciar, registrar, para que a gente, de alguma maneira, evolua como cidadão, como indivíduo. Então, foi assim que surgiu a ideia desse livro, como um registro histórico também, né? Sobre essa realidade. E não deixa de ser praticamente factual, né? Tá praticamente factual, porque está aí nesse contexto recente. O que mais chamou a sua atenção nessa situação específica dos moradores em situação de rua que você cobriu? E a população vulnerável aumentou muito nesse período? Você conseguiu registrar o aumento dessas pessoas por conta da pandemia, aliás? Então, é interessante a gente destacar que a desigualdade social é um problema estrutural do Brasil e que nos acompanha desde que foi descoberto, né, entre aspas, o nosso país. Mas, de fato, a situação de vulnerabilidade social foi tamanha que as pessoas foram para as ruas porque não conseguiam pagar seus aluguéis, né? Impacto da situação econômica do país durante os últimos períodos, a partir especificamente de março de 2020, eu consegui registrar isso em loco, né? Você perguntou antes, desculpa? Eu falei se dá para notar o aumento dessa população, né? E como foi para você? Que situação mais te marcou dentro dessa cobertura? O que mais me marcou é observar que nós tínhamos, antes da pandemia, um perfil muito característico das pessoas em situação de rua. Homens, jovens a partir dos 25 anos, claro, muitos adolescentes, mas um perfil de modo geral. Homens solteiros que estavam em situação de rua. Com a pandemia, a gente observa, conversando e acompanhando os registros, né, das autoridades públicas, que há um aumento das famílias em situação de rua. E há famílias inteiras, com homens, mulheres, crianças. E o que me chamou a atenção foi justamente como as mulheres, muitas vezes gestantes, mães solo, como a gente costuma dizer, né, que não contam com um companheiro para a criação daquele bebê ou daquela criança. Na pandemia, eu observei e registro e trago no livro histórias de mulheres que, assim, desesperadas, sem alternativa para sustentar as suas crianças, iam para São Paulo de cidades do Nordeste, do litoral, para buscar alternativas de trabalho para conseguirem sobreviver em meio à falta de emprego nos seus locais de origem.
E isso é muito impactante porque remonta à década de 50, né? Quando Guarulhos também é uma dessas cidades que acolhia muitas pessoas do norte e nordeste que sonhavam com vida nova, com possibilidades de reinserção social no mercado de trabalho. E durante a pandemia, eu pude observar isso, né? Os órgãos e pesquisas de instituto apontam o crescimento é, de famílias em situação de rua, não crianças. E isso me chama a atenção, Leandro, porque a criança, nos primeiros anos de vida, ela está ali forjando em si as perspectivas para o futuro. E quando você está em situação de rua, perspectivas é o que não existe perspectiva, né? Você tem que viver de modo estratégico na rua. E você ver crianças vivendo em barracos, às vezes dividindo espaço com lixo, com rato, né? Foi de uma tristeza muito grande mesmo de observar que um país como o nosso, tão grande, tão cheio de possibilidades econômicas, tecnológicas, ainda conta com tamanha vulnerabilidade, com tamanha precariedade. E o que me chamou muito a atenção, de fato, foi a situação das mulheres e das crianças. Eu gosto de chamar a atenção, e é tendência a gente falar de pobreza menstrual, né? Que é um conceito. Mas muitas vezes, para nós, mulheres que menstruamos mensalmente, eu gosto de fazer o exercício de pensar que uma mulher que está em situação de rua, ela não consegue fazer o básico da dignidade de uma mulher, que é a sua higiene pessoal. Eu trago um capítulo específico sobre como as mulheres e os seus corpos acabam sendo vítimas, tem mais uma camada de dificuldade do que a do homem. Não tirando o sofrimento dos homens, né? Todos que estão em situação de rua, por um motivo ou por outro, estão em situação de sofrimento. Mas as mulheres, elas acabam se tornando alvos mais fáceis da vulnerabilidade, de saúde pública, muitas vezes de violência doméstica. A gente esse termo nem é possível, né? Doméstico, porque está em situação de rua, mas muitas vezes, naquelas cabanas, na rua, dentro daquelas cabanas, existe uma mulher que é vítima do seu companheiro. E aí ela recorre a quem? Uma das situações que eu denuncio, que eu trago no meu livro, era de uma mulher, eu estava entrevistando e ela chorava. E eu perguntava, tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Ela falou, ele me bateu, mas é melhor eu viver com ele que me bate do que sozinha. Porque sozinha, na rua, os homens acham que eu sou qualquer coisa. Então, a situação das mulheres e das crianças me chamou muita atenção e como mulher, né, como futura mãe, a gente fica mais vulnerável e pensativa sobre o quanto nós, como cidadãos e jornalistas, né, podemos ou deveríamos fazer para minimizar o sofrimento dessas pessoas que estavam em situação de rua. É uma situação bastante difícil, bastante comovente e, repito aqui, se você quiser, no finalzinho do programa a gente vai falar como é que você faz para conseguir o livro, mas está aqui essas histórias todas, essas reportagens, essas entrevistas, a falta de perspectiva, às vezes de esperança, e os relatos que a Carla disse aqui estão nesse livro aí, Invisíveis, quando a rua é morada, o vírus é só mais uma ameaça. Carla, o tempo passa bastante rápido, eu vou fazer aqui um intervalo. Na volta, eu quero ouvir você sobre políticas públicas para esse público, para os moradores em situação de rua, o que você constatou enquanto você estava na rua, e falar um pouquinho do jornalismo aqui em Guarulhos. O jornalismo que em Guarulhos, esta semana, aí, acabou perdendo aí um dos seus ícones, e você é uma das celebridades aqui, entre aspas, né? A gente fala celebridade, que jornalista não é celebridade, mas é um veículo de comunicação, é alguém que pode ajudar aí na informação. Concordo muito com você quando você disse sobre o jornalismo ainda ser uma fonte de informação segura, né? Principalmente num período em que nós fizemos fake news aí recentemente. Então, sempre a gente está aí em busca da melhor informação, de apuração, mas a gente vai fazer uma pausa aqui. Na volta do intervalo, a gente fala então sobre políticas públicas e sobre jornalismo aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero ver aí o seu ponto de vista para a gente honrar o nome do programa. Tempo da gente beber uma água e já voltamos.
Maravilha, Ponto de Vista já está de volta. A gente conversa hoje com a Carla Maria, jornalista e escritora, atuando aqui na cidade de Guarulhos, autora aí de 4 livros, todos com um viés social muito importantes. Carla, antes da gente ir para o intervalo, eu disse que eu ia te perguntar um pouquinho sobre as políticas públicas que você constatou, se existem, se não existem. Evidentemente que não é o mundo ideal, né? Mas se estão legais, se não estão, se falta, se não falta, para os moradores em situação de rua, porque são aí o objeto, o alvo do seu livro, desse último que você escreveu. O que você viu em termos de políticas públicas, Carla? Então, as políticas públicas, elas existem. O fato é o quão de qualidade elas conseguem atingir individualmente e até de modo personalizado as pessoas que estão em situação de rua. Eu vou me ater à situação de São Paulo, que foi o público que eu mais consegui acompanhar. Mas essa realidade, ela pode ser refletida também na realidade de Guarulhos, tendo em vista que as pessoas que vivem em Guarulhos também transitam muito em situação de rua lá em São Paulo. Por exemplo, inúmeras vezes quando eu abordo as pessoas que estão em situação de rua, eu pergunto por que o senhor ou a senhora, né, não fica no abrigo X da prefeitura? E aí a resposta é, porque lá eu sou tratado como qualquer um. Porque lá o colchão que eu durmo tem percevejo. Porque lá a comida é ruim. Porque lá eu não posso conviver com o meu cachorro. Vocês sabem que quem está em situação de rua tem um carinho muito grande pelos seus animais, como todos nós temos, né? Então, são poucos os abrigos que contam com canis, por exemplo, para que aquele cachorro seja guardado. E o cachorro, ele é o melhor amigo, de fato, de quem está em situação de rua. Muitas vezes os abrigos não contam com quartos coletivos para as famílias. O marido não quer se separar da esposa e das crianças. Então, na minha avaliação, assim como o sistema carcerário, existem políticas públicas muito baseadas na iniciativa de agentes dos serviços públicos, mas não de uma política pública universal que respeite a individualidade do cidadão. É difícil? É difícil. A gente observa no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, a dificuldade que tem sido, por exemplo, de controlar, entre aspas, a Cracolândia. Porque você tem diversos problemas de segurança pública, saúde mental, de acolhimento, de falta de oportunidade de trabalho, de ressocialização. E por que eu estou falando da Cracolândia? Porque as pessoas que estão em situação de rua também são pessoas que passam por dificuldades de dependência química. Não todas, algumas. É o que eu digo novamente. Cada ser humano, cada cidadão precisa ser olhado de modo individual. Nós somos complexos na nossa existência. E na minha avaliação, e a partir das entrevistas que eu faço, também trago no livro com psicólogos e assistentes sociais, é preciso que as autoridades públicas, que os órgãos públicos que estão na rua, e não há dúvida de que haja agentes Guarulhos, São Paulo, pessoas que se entregam para esse trabalho de acolhimento. Acontece que as pessoas, elas precisam ser tratadas de modo individual. E na minha avaliação, na avaliação dos especialistas que eu entrevistei, falta isso, né? Não é raro, não é comum, não é incomum a gente ouvir em tempos frios, geralmente em agosto, as autoridades públicas dizerem que estão sobrando vagas nos abrigos. E por que as pessoas estão em situação de rua? Há uma matemática a ser feita e refletida do porquê as pessoas que estão em situação de rua não querem ir para os abrigos. Não, eu não acredito que as pessoas gostam de viver em situação de rua. E aqui é um alerta que os meus livros, especialmente esse último, ele quer fazer. Os preconceitos, eles existem a partir da desinformação, né? E ouvir essas pessoas que estão em situação de rua, olhar para os números, para os dados, ouvir as autoridades públicas, elas trazem informações que nos fazem refletir para além dos preconceitos que nós temos arraigados na nossa construção, da nossa educação. Então, de fato, existem políticas públicas, mas elas não são, de fato, elas não abrangem toda a complexidade do ser humano que está em situação de rua, né? Então, eu acredito que a gente precisa melhorar muito, crescer muito. E isso está concomitantemente caminhando junto com a economia. Se a economia melhora, se a oportunidade de trabalho melhora, o número de pessoas em situação de rua diminui.
Porque o trabalho é um eixo da vida do ser humano que está em situação de rua, que é algo muito valorizado, muito valorizado. Muitas vezes a gente passa assim, né, nos faróis, as pessoas falam, nossa, isso aí é vagabundo, não trabalha. Será que é só isso mesmo, né? Em sã consciência, eu não acredito que as pessoas que estão em situação de rua, e eu observei nas entrevistas, o estão porque querem, né? Quando a gente... E essa constatação eu fiz também nos presídios que eu visitei em Guarulhos, São Paulo, e outras unidades do Rio Grande do Sul. As pessoas, elas são mais do que aquilo que a gente pode ver, né? E o bacana do jornalismo, Leandro, é que a gente pode parar para ouvi-las, né? A gente tem uma carta branca da sociedade para ouvi-las e trazer a baila para discussão em conjunto. Às vezes é simplificar demais os problemas, né, as complexidades, e aí as políticas públicas não acabam sendo eficazes, né, acabam não surtindo efeito, porque não levam em conta justamente o lado complexo de cada ser humano e deixam de ser humanistas, né? Você quer tratar todo mundo da mesma forma e as pessoas não são da mesma forma. Foi muito bem. Carla, vamos falar um pouquinho do jornalismo na cidade de Guarulhos, essa última semana aí de perdas aí consideráveis, né? O Pedro Notário, que inclusive estava lotado aqui na Câmara de Guarulhos, mas tinha aí um programa muito conhecido na cidade, que era o Radar de Notícias, era um dos expoentes aqui do jornalismo. A Lourdes Dias, né, também nos deixou, e você é uma das pessoas que são muito respeitadas aqui. Queria que você falasse como é que você vê hoje o jornalismo aqui, em termos de qualidade, de temas, de apuração. Qual o seu ponto de vista, para a gente honrar aqui o nome do programa, sobre o jornalismo em Guarulhos? Bom, primeiro lamentar, né, a perda desses dois colegas, tanto a Lourdinha quanto o Pedro Notário, foram sempre muito acolhedores com o meu trabalho. Eu estive falando sobre o meu livro, os meus livros, né, no Radar de Notícias, e encontrei muitas vezes o Pedro Notário na Câmara, porque eu já cobri muito a vida da Câmara, né, quando eu era repórter da Folha Metropolitana, e uma das coisas que eu achava interessante no Pedro Notário é o nível de relacionamento com as fontes que ele tinha com os vereadores, né, que era algo muito invejável no sentido de, para uma repórter que acabava de chegar na cidade, né, então eu observava muito de longe, assim, o trabalho dos colegas, né, todos, o Wellington, o Eurico, o Pedro Notário, como é importante esse relacionamento, porque isso, nós, repórteres, jornalistas, a gente precisa seduzir, né, a nossa fonte, criar esses laços para poder passar para os nossos leitores fidedignidade, transparência e realidade. E a Lourdinha, ela foi minha editora na Folha Metropolitana, uma pessoa... sabe, é muito triste, assim, eu acho que ela, se não me engano, ela partiu com 59 anos, eu acho que uma perda irreparável para a cidade. Por quê? Porque eu acho que a nova onda dos nossos colegas, a gente não tem muito espaço de atuação na cidade. E existem vários elementos que eu avalio que nos fazem, e que fazem com que isso acabe fragilizando o tecido, a democracia na cidade. Por quê? Nós temos poucos veículos de comunicação, que muitas vezes o seu Valdir Carleto, jornalista também do Clique Guarulhos, meu confrade, ele sempre aponta isso. O fato de Guarulhos ser uma cidade tão próxima a São Paulo faz muitas vezes com que as empresas, os grandes anúncios vão para a cidade de São Paulo, né? E o que acontece muitas vezes, sem condições de valorizar e pagar os seus profissionais, as cidades ficam muitas vezes reproduzindo a voz oficial da Prefeitura de Guarulhos, que para mim hoje é a maior redação, junto com a Câmara, com a TV Câmara, as maiores redações da cidade. E é muito importante que a Prefeitura, o governo municipal, tenha um corpo de repórteres importante, mas é muito importante, definitivo, que a cidade contasse com veículos diversos que pudessem retratar a diversidade das soluções e dos problemas da cidade. E aí, quando você não tem veículos que têm a possibilidade de pagar e honrar dignamente os seus repórteres e jornalistas, esses repórteres e jornalistas, eles vão atuar em outras cidades. E quem perde é a população, porque acaba consumindo, evidentemente,
a voz oficial do governo municipal, que tem uma voz oficial, mas não é a única, né? A cidade é muito grande e precisa dessa diversidade. Eu acredito que os profissionais que nós temos atuando na cidade, eles se esmeram muito. Posso citar vários, nós temos Grudiário, Clique Guarulhos, Local Web, esses são os que eu mais acompanho de perto. Mas é isso, eu acho que quanto mais jornalismo e mais profissionais, melhor a qualidade de vida da denúncia dos problemas de uma cidade, né? Então eu acho que nós precisaríamos de mais postos de trabalho, né, Leandro? Eu acredito aqui em Guarulhos. Não por acaso que os concursos públicos da TV Câmara são super disputados, não é? E os da Prefeitura Municipal também, né? São os que acho que valorizam um pouco mais o profissional que atua na cidade. Tomara que os veículos da cidade continuem aí contribuindo de uma maneira social, né, que promovam aí a investigação, os bons debates da sociedade, porque é importante, por mais que hoje eu represente aqui um veículo oficial, né, um poder público oficial da cidade, a gente precisa ter o contraponto, a gente precisa ter a parte que consegue ir investigar e perscrutar e trazer esses problemas todos da cidade. Carla, nosso programa está quase chegando no final, então vou pedir para você uma palavrinha muito rápida, porque eu acho legal que você fale disso, um pouquinho da sua atuação na Academia Guarulhense de Letras, já que você hoje tem lá uma cadeira. Como é que é a Carla Maria letrada e devidamente acadêmica? É uma Carla Maria rebelde, vou confessar para vocês. A Academia Guarulhense de Letras é um espaço muito enriquecedor para a jornalista e escritora Carla, e é um espaço muito desafiador também, porque os espaços institucionais, eles refletem a sociedade na qual a gente está inserido, né? E a Academia Guarulhense de Letras, ela reflete aquilo que é a sociedade, muitas vezes de maioria masculina, machista, enfim, com vários desafios a serem superados. E esse é o meu papel hoje na academia, junto com outros e outras confrades e confreiras, é de fazer com que a academia consiga, de fato, refletir a diversidade da produção literária na cidade e também continuar um trabalho que já é feito há muito tempo. Acho que é importante dizer, a Academia Guarulhense de Letras tem um trabalho silencioso, mas muito importante, de levar a literatura às escolas do município. Esse trabalho ele é pouco visto e valorizado, eu acredito, pela cidade, mas ele é feito reiteradamente pelos homens e mulheres, a grande maioria dos homens, que compõem a Academia Guarulhense de Letras. Mas o meu objetivo, de verdade, assim, do coração, é fazer com que a academia seja o reflexo da diversidade que é a produção literária e cultural da cidade de Guarulhos. Por quê? Porque uma cidade é aquilo que ela produz e aquilo que ela é de literatura também. E eu acredito que muito do que existe, que está sendo produzido pela periferia de Guarulhos, ainda precisa chegar na academia para que ela também chegue até as escolas. Então, é um desafio muito grande, um desafio saboroso que eu abracei e me sinto honrada de participar e de enfrentar, né? Não é fácil para mim e para nenhuma outra mulher estar nos espaços majoritariamente masculinos e brancos, mas é necessário. E eu acredito que a gente não recebe as missões ao acaso, né? Então, eu sou uma sementinha no meio das plantas que estão lá pela academia. Carla, foi um prazer enorme ter você com a gente. Queria que você agora, nesse finalzinho, deixasse aí os contatos e como é que as pessoas podem encontrar este livro que a gente destacou aqui no programa e os outros que você evidentemente escreveu. E agradeço demais por ter participado. Eu ficaria conversando com você aqui mais umas 3 horas. Sobraram muitas perguntas do roteiro, porque a gente tem bastante conteúdo para falar, para passar, e isso é muito bom. Mas, infelizmente, o programa só tem 30 minutos, não tem 3 horas não. Carla, obrigado, viu? Eu que agradeço, Leandro. É sempre muito gostoso conversar com os colegas, né? Porque a gente parte da mesma experiência, né? De viver a partir das notícias, da apuração. Esse meu livro e todos os demais, eles estão disponíveis tanto na Amazon ou o Invisíveis, vocês encontram na Editora Patuá, www.editorapatuá.com.br, e os demais livros na Editora Paulus, paulus.com.br. Mas, qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas redes sociais, @CarlaMariaBrá, e eu faço, assim, todo o esforço para fazer dedicatória e enviar para vocês,
porque o objetivo dos meus livros é corresponder à nossa função social como repórteres, como jornalistas, né? É levar a informação para humanizar. Então é isso, eu estou nas redes sociais como Carla Maria Bra, com K, e faço com que esse livro chegue até vocês. Muito obrigada, TV Câmara, aos colegas do Ponto de Vista. É sempre uma honra participar com vocês, programa de qualidade, com muita gente aí envolvida. Por trás das câmeras também, né, Leandro? Fala a verdade. Toda a nossa equipe, a gente sempre divide os méritos. Obrigado, viu, Carla? Eu que agradeço. Tamo junto, e muito obrigado também a você por ter acompanhado aqui mais essa edição do nosso Ponto de Vista. Lembrando aqui, ó, você pode encontrar aí este livro da Carla Maria e os outros nos contatos que ela deixou e que você já deve ter visto aqui na nossa tela. Agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência, a sua participação com a gente. Muito obrigado sempre por acompanhar a nossa programação multiplataforma na televisão e nas redes sociais. Nos vemos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.